Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos nessa sexta-feira, mês de setembro se iniciando, hoje dia 2 de setembro, seja um mês de bênçãos, que seja um dia de bênçãos. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Sobre o projeto de aconselhamento, que tem sido uma grande bênção para aqueles que têm participado, só você mandar um e-mail e eu te responderei através desse e-mail com mais detalhes. Mas só para poder dar já uma esclarecida, o projeto ele funciona com 1 hora de sessão, 1 hora semanal, mas fica a critério do irmão, da irmã, da disponibilidade de recursos, de tempo. O projeto ele tem um investimento e também o projeto ele é feito por videochamada, através do WhatsApp. Então, é mais ou menos assim, e nesse projeto o intuito é estabelecer ali estratégias para atravessar da melhor forma possível o deserto. Não só estabelecer estratégias, mas também através de uma análise além da nossa conversa, seja possível identificarmos o que foi que conduziu o irmão ou a irmã àquela situação. Então é uma troca de experiências, uma partilha. Eu sempre digo que os desertos da nossa vida, da nossa fé cristã, eles são uma especialidade da fé, né? Existem processos que não adianta. Você pode falar com quem você quiser, mas só vai entender quem viveu o mesmo processo, quem passou, trilhou os mesmos caminhos que você está trilhando. E eu quero deixar com vocês nessa manhã uma mensagem, e o texto da nossa leitura, o texto base está em Isaías 27, versículo 2 e versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. O texto ele fala de uma vinha que seria cuidada, que seria ali zelada pelo próprio Senhor. Mas o texto fala que essa vinha, ela, digamos, aconteceria, ela floresceria, ela frutificaria, seria essa a palavra correta, num tempo determinado. No tempo determinado ela daria o seu fruto, e do seu fruto seria extraído vinho tinto. E por isso o texto diz: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Deus ele sempre trabalha com o tempo, por mais que seja difícil aceitarmos. E existem algumas jornadas na nossa vida cujo tempo dessa jornada é indefinido. Não tem como prever. Não tem como a gente idealizar. Não tem como a gente, pensar ou planejar, olha, as coisas vão acontecer dessa forma, em tanto tempo isso vai mudar, se isso acontecer, o desdobramento será esse. E eu sempre disse aqui no canal que essa expressão naquele dia, dias virão, é uma expressão muito difícil, porque é uma expressão que nos dá uma garantia de uma intervenção divina, nos dá a garantia de um agir de Deus, nos dá a garantia de que algo acontecerá. Só não nos diz quando. Só não nos diz quando que isso sucederá. E a vinha de vinho tinto, ela representa aquilo que é um milagre de Deus na nossa vida. Porque para Israel talvez fosse esse cultivo, plantação de vinha, um dos principais cultivos deles, junto com o trigo, talvez seja essa. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores cultivos, né? A vinha. E era motivo de alegria. Irmãos, perdão, um pouco de tosse. Era motivo de alegria, era motivo de até mesmo de prosperidade, era sinônimo de prosperidade ter uma vinha. E uma vinha que dava vinho tinto. Então, eu não sei qual é a vinha que você está buscando. Eu não sei qual é a vinha que você deseja ter. Se é a sua família que foi destruída, se é uma família que você ainda não teve, se é uma vida profissional estabilizada, eu não sei qual é a vinha, mas há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Se não houvesse, você não estaria lutando por isso. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, há uma promessa. Agora não há só uma promessa, porque o Deus que promete é o Deus que cuida. Por isso o Senhor diz: cantai-lhe, cantai-lhe, porque eu, o Senhor, aguardo. Se você chegou até esse momento, se você continuou nesse trajeto, nesse percurso, se você continuou nesse processo, é porque o Senhor tem te guardado, ainda que você não veja. Ainda que você não entenda. A
cada momento a regarei. É o Senhor quem está gerando esse milagre na sua vida. É o Senhor quem está gerando esse milagre dentro de você. E como Ele rega? O agir do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que desceu dos céus, foi derramado como a chuva que rega uma vinha. É o Espírito Santo quem rega a nossa vida, quem nos permite viver essa obra, porque a vinha é isso, a vinha é a obra de Deus na nossa vida, um projeto de bênçãos, um projeto de milagre, um projeto de reconstrução, de restauração, de restituição. E ele diz, eu guardo e eu regarei para que ninguém lhe faça dano. O adversário ele tenta, ele usa pessoas para poder trazer algum dano à vinha, aquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. Ele vai tentar, ele não vai parar de tentar, essa é a função dele. Para isso que ele se dispôs a se rebelar contra Deus, para se tornar inimigo de Deus e inimigo do homem. Pois o homem é a imagem e semelhança do Senhor. Então quando ele olha para nós, ele vê o próprio Deus e ele odeia Deus. Então o adversário vai tentar de todas as formas destruir a vinha, destruir a obra que o Senhor está realizando. E uma coisa eu falo sobre processos. Tem muita coisa que é o inimigo quem faz. Mas tem coisas que nós damos bobeira, nós damos margem, damos brecha, nós permitimos. Nós permitimos. O Senhor está guardando, o Senhor está regando. É Deus quem está fazendo a obra. É o Senhor. De dia e de noite eu aguardarei. Deus não dorme, Deus vigia, Deus trabalha. Talvez você olhe hoje o cenário da sua vida, o que está acontecendo, e você pense, poxa, mas não está acontecendo nada, não estou vendo nada mudar. Como que Deus está trabalhando de dia e de noite? Como que Deus está guardando de dia e de noite a minha vida se eu não vejo mudanças? Porque você está olhando com um olhar humano, você não está vendo com o olhar da fé. Pela fé. Existe o rol dos heróis da fé lá em Hebreus. Pela fé. Abraão creu naquilo que era invisível. Pela fé, Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu viver uma vida de privações. Pela fé, homens e mulheres serviram a Deus, se voltaram para Ele e alcançaram favor de Deus e milagres, porque creram naquilo que os olhos humanos não viam. E não é para ver, porque fé não é a certeza das coisas que se veem, mas é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Esse é um fato que se espera. A promessa que Deus fez na sua vida, a promessa que Deus liberou sobre você é um fato que se espera. Agora, crer também é uma decisão. Você tem que escolher. Escolher crer. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor diz isso. A nossa vida tem que ser pautada pela fé. Não pela lógica, não pelas circunstâncias, não pela razão, não pelos momentos, mas pela fé. Não por aquilo que os teus olhos estão vendo. Os meus olhos veem, não, mas por aquilo que Deus fala. Pela palavra dele. E pela palavra dele, a nossa fé é fortalecida. Deus te fez uma promessa, minha irmã, meu irmão. Deus te prometeu e Ele vela pela sua promessa. Ele vela pela sua promessa para fazê-la cumprir. O que Deus te prometeu, Ele cumprirá naquele dia, no tempo dele, no tempo determinado do milagre, vai acontecer. Que Deus te abençoe grandiosamente. A paz do Senhor Jesus.